Então, gente, nós vamos ter uma temática aí a respeito de um título para desenvolvimento de um dispositivo para simulação térmica e monitoramento de mangas tomiacos, né? Na verdade, é uma construção de um fruto artificial, ou fruto eletrônico, por assim dizer. E aí tivemos várias instituições parceiras, a Unicamp, a Universidade Federal do Piauí, a Universidade Federal do Vale de São Francisco, a Embrapa, né? E queremos deixar aqui o nosso agradecimento desde já ao EAP, na disponibilidade aí para o congresso, né? O congresso 100% online da UEAP. Então, nosso agradecimento aí em nome do Instituto Federal do Amapá e os alunos e professores do Instituto Federal do Amapá aí em relação ao EAP. Agradecemos a todos. Me chamo Oswaldo Vasconcelos, né? Sou professor lá do campus Porto Grande e a gente trabalha com as temáticas desde a parte de ambiência de precisão, como também tecnologias para desenvolvimento agrícola. Esta apresentação, ela é do meu projeto de doutorado, né? Foi finalizado no ano 2019 e consistiu aí então na construção de um fruto artificial para simulação térmica de mangas, tá? Não um fruto que a gente vai comer ele, né? Então ele é um fruto eletrônico, né? Que ele nada mais do que um sensor térmico para monitoramento dentro de câmaras refrigeradas em todo o seu processo produtivo. Então, essa apresentação a gente vai mostrar para os nossos participantes uma introdução sobre o porquê fizemos todo esse processo de construção do fruto artificial, qual foi o objetivo, a hipótese estabelecida, as sessões e nada mais é do que como construímos esse fruto artificial, nosso passo a passo para a construção e, por fim, a conclusão de todas as sessões. Tá? Então, para entendermos sobre a motivação da construção do fruto artificial, devemos atentar à produção de frutas no Brasil. Né? Sabemos aí que nossa produção de frutas no Brasil, ela se estende para toda a região Nordeste, Sul e Sudeste, né, do Brasil. Uma das maiores produções estão elencadas nessas regiões, né? Levando em consideração que a região Norte, hoje, nós não temos muitos dados apresentados, né, com exceção dos dados do IBGE e do RURAP, tá? Fora esses dois, temos o próprio município, né, os relatórios dos municípios sobre a produção das cultivares. A região norte, nós temos a produção de abacaxi, de laranja, do açaí, e que nas principais formas de divulgação desses dados, como, por exemplo, a Hortifruti CPEA, ela não divulga esses dados da região norte. Esperamos aí que pesquisas científicas estejam voltadas também para essa temática, né, para mostrar também o potencial de produção da região norte. Tá? Então, a respeito da cultivar manga, né, a gente tem aí uma grande produção na região nordeste do Brasil. Essa região nordeste do Brasil, a região do Vale do São Francisco é responsável por grande produção aí de frutas e hortaliças. No caso da manga, Petrolina e Juazeiro equivalem a mais de 27 mil hectares de área de produção. Livramento de Nossa Senhora com mais de 12 mil hectares. Só uma introdução aqui, eu encarecidamente aos senhores que bloqueiem, por favor, o áudio, pois dá uma vocalização aí e fica difícil para os nossos outros participantes poderem interagir. Tudo bem?
E aí, no final, a gente deixa um tempo para a discussão, um bate-papo a respeito dessa tecnologia que a gente está aí expondo. Tudo bem assim, gente? Então, peço aí encarecidamente que vocês apertem aí no botão do ponto de mudo para que a gente possa continuar com a apresentação. Então, vamos voltar lá. A produção de manga, a gente tem aí grandes produtores como Juazeiro e Petrolina, Livramento de Nossa Senhora, situados aí na região Bahia e Pernambuco, Monte Alto e Taquatiringa, com mais de 8 mil hectares, a Jaíba e Janaúba, com mais de 5.600 hectares, e Andradina, em São Paulo, com mais de 1.000 hectares. Em relação aos grandes produtores, destaca-se a região do Vale do São Francisco, que engloba a região de Petrolina e Juazeiro. Para termos uma ideia, no ano de 2010, tivemos uma arrecadação de mais de 119 milhões de dólares, repercutindo em mais de 150 mil toneladas. Em 2017, nós tivemos uma produção de 205 milhões de dólares, repercutindo em 179 mil toneladas. Não sobreviver. Então, essa produção aí larga e com o preço do dólar hoje altíssimo, né? A gente está vendo o preço do dólar a R$ 5,65. Os produtores de mangas e o pessoal que faz a exportação de frutos devem estar muito felizes com toda a valoração dos frutos. A região do Vale do São Francisco, ela tem aí como principais variedades a Tomiactis, Kate, Kent, Palmer, Rosa e Van Dyke. Sabendo que cerca de 90% da produção é de Tomiactis. Qual é o motivo pelo qual a Tomiactis é tão produzida? Porque nessa região do Vale do São Francisco é possível 2 safras no ano, diferente das demais culturas, das demais cultivares. Então, dessa forma, a produção maciça da cultivar Tomiactis. Infelizmente, cerca de 30% da produção é desperdiçada. Imaginemos que desde 2010, se a gente aumentasse aqui mais 30% da produção, quanto não surtiria em valores? E mesmo assim, como também no ano de 2017, a valoração no preço aí, sem ter uma perda de 30%. Então, a gente ia ter aí uma grande produção mais alencada. Tá? E aí, com isso, qual é o principal problema na produção? A gente tem na fase da pós-colheita, uma heterogeneidade da temperatura e umidade relativa do ar das câmaras refrigeradas, que contribui com a redução da vida pós-colheita. Tá? E também a falta de monitoramento preciso das frutas. Então, todo esse processo aí nos aumenta aí as perdas na produção, que são de cerca de 30%. Para tanto, é interessante a gente conhecer o processo produtivo da cultura da manga. Quando passamos da colheita nos pomares, nós passamos para o packing house. Dentro do packing house, a gente tem um processo de lavagem, que é a utilização do hipoclorito de sódio, tá? Lavando os seus frutos, e em seguida, frutos que são destinados à exportação passam por chamado banho hidrotérmico, que nada mais é que temos uma grande caldeira com água a 46 graus Celsius, e aí esses frutos passam de 75 a 90 minutos em água imergida. Qual é a intenção desse banho hidrotérmico? É para exportação para os Estados Unidos, Japão e Chile. O tratamento é usado para controle de algumas doenças na pós-colheita, como fungos, antracnose e mosca das frutas. Essas condições são exigidas para este tratamento de acordo com as normas da USDA. Então, passando pelo banho hidrotérmico,
Os frutos que são destinados à exportação e mercado interno, quando passamos por um mercado interno, não passamos aí pelo banho hidrotérmico. Da lavagem já vai direto para a seleção. Frutos que são para exportação necessariamente devem se passar pelo banho hidrotérmico. Passando-se para a seleção, os frutos são selecionados por tamanho e por cor. Por fim, indo para embalagem e paletização, né? E aí tem pallets de comprimento e largura de 1 metro por 1,10 m e altura de 2,20 metros. Existem packing houses que a próxima etapa seria o resfriamento com ar forçado a 12 graus Celsius. E, em seguida, a câmara refrigerada na mesma temperatura. Entretanto, não são todos os packing houses que possuem esse resfriamento com ar forçado. Às vezes, saem da embalagem e paletização direto para a câmara refrigerada. Por fim, o transporte que pode ser terrestre, marítimo ou aéreo. Tá? Então, a nossa problemática acontece a partir da embalagem, paletização, resfriamento e câmaras refrigeradas, pois aqui nós temos aqui uma heterogeneidade da temperatura, né? No transporte também nós temos, principalmente se for via marítima e terrestre. Vamos mais à frente aqui. Então, a problemática na medição de temperatura das frutas na cadeia do frio. Nós temos aqui, gente, uma projeçãozinha de uma câmara refrigerada, e essa câmara refrigerada à disposição dos pallets. Tá? Como eu falei para vocês, eles têm comprimento e largura de 1 metro por 1,10 m e altura de 2,20 metros. Tá? Então, quando fizemos essa dispersão aí, dentro da câmara refrigerada, a gente tem um único evaporador compressor que envia o ar frio para dentro do ambiente e ele vai disseminar para todo esse espaço. Entretanto, há uma heterogeneidade da temperatura e umidade do ar dentro deste ambiente, as quais ficam difíceis de mensurar dentro das caixas e muito mais difícil no próprio fruto. No próprio fruto é muito mais difícil, pois temos problemas aí de inserção de sensores. Então, a gente tem aí dimensões das caixas de espessura de 12 centímetros, 0,12 centímetros, largura de 27 centímetros, comprimento de 38 e altura de 14,5 centímetros. Em média, em um pallet, nós temos cerca de 80 a 100 caixas de mangas como essa. E aí, a gente tem uma heterogeneidade dentro do próprio pallet e que dirá dentro das próprias caixas e dentro dos frutos. Então, dessa forma, o que já existe na literatura são modelos de meio resfriamento e 7/8 de resfriamento, desde a temperatura da superfície até a temperatura de polpa. Entretanto, esses modelos levam em consideração as características da câmara refrigerada. Ela não leva em consideração as características fisiológicas do fruto. Ou seja, eles levam em consideração densidade, calor específico e difusidade térmica, que são parâmetros para dimensionamento de câmaras refrigeradas. E aí, eles desenvolveram um modelo matemático para calcular o tempo de meio resfriamento e 7/8 de resfriamento, seja na superfície do fruto, que seria aqui a superfície do fruto, e a temperatura de polpa. Entretanto, há esses problemas, pois esse modelo matemático não leva em consideração os produtos que eles são fisiologicamente mutados. Esse é um fruto climatérico, né? Então, com a ascensão da maturação, existem aí diversos parâmetros físico-químicos que têm alterações biológicas. Desta forma, a forma mais precisa de se avaliar a temperatura dos frutos seria a inserção de sensores. Seriam sensores na superfície, nas camadas de polpa, né? Entretanto, esses sensores iam provocar danos aos frutos. Esses danos iam acelerar e afetar os processos metabólicos, danos a membranas, danos latentes, acelerando a nossa senescência. Além da dificuldade de inserção dos sensores nos frutos, e que dirá dentro de um pallet. Pois a gente não pode fazer uma avaliação apenas de um único fruto.
A gente teria que ter uma gama de sensores aqui em várias caixas aleatórias para monitoramento desse pallet de temperatura. E aí, além dessa dificuldade de inserção e fixação de sensores, há uma interferência na resposta na medição de temperatura. Essa interferência em relação aos próprios danos aos frutos, né? Porque a gente infere um corpo estranho dentro dos nossos frutos, e aí ele vai ter reações metabólicas. Por quê? Esse fruto é um organismo vivo, ele respira e tem atividades metabólicas. Tá? E, por fim, essa coleta de dados de temperatura de superfície e polpa é enviado para um data logger. Para quem tem aí uma lembrança da parte de meteorologia, é o data logger que nós utilizamos lá nas estações meteorológicas. Então, esses data loggers que coletam esses dados iriam ficar de formas externas. Então, a dificuldade é ter na inserção dos sensores, como também a dificuldade de material, pois esses equipamentos são caros, né? Fora toda a logística que nós teríamos de dificuldade de manuseio e transporte dentro da própria câmara refrigerada, que dirá dentro dos caminhões, pallets e, em seguida, no transporte aéreo. Dessa forma, o que precisamos? Nosso objetivo era desenvolver, então, um fruto artificial para que monitore temperaturas de mangas durante os processos térmicos após a colheita. A nossa hipótese seria o quê? Que o dispositivo com uma eletrônica embarcada fosse capaz de medir, transmitir e armazenar dados de temperatura e umidade associado a um software com interface homem-máquina amigável, para monitorar os processos térmicos que a manga é submetida com precisão mínima de 90%. Dessa forma, nós teríamos uma casca artificial, uma polpa, né? Essa polpa, ela teria aí concentrações distintas, né, de doses de água, que você vai ouvir mais à frente, tendo um hardware internamente com o firmware, transmitindo os dados via um outro hardware e, por fim, um software com interface homem-máquina amigável, né? A gente teria um software para controle desses frutos artificiais. Dessa forma, ele iria representar o nosso fruto, além de enviar dados para o nosso operador de como está a temperatura e umidade dentro das caixas e também temperaturas internas dos frutos. Certo? Então, para tanto, as etapas do desenvolvimento desse fruto artificial, nós temos a seção 1, que é a identificação do fruto, né? Entendermos como é os processos de resfriamento do fruto. Segundo seção seria, com base nos dados que nós tínhamos da primeira seção, desenvolver materiais que simulassem a casca e polpa dos frutos. E, por fim, na seção 3, desenvolvimento de hardware e software para que haja um manuseio via sensores e redes sem fio, que era a grande problemática que nós mostramos anteriormente aí na introdução. Então, vamos mais à frente. Então, essa seção 1 foi para desenvolver e caracterizar nossos frutos em diferentes estágios de maturação e obtermos os tempos de resfriamento nos estágios de maturação 2, 3 e 4 dos frutos de manga. Essa primeira seção já foi publicada na revista Ciência e Horticultura, tá? E ela tem como objetivo desenvolver modelos de predição do tempo de resfriamento de mangas torneadas em função de características físico-químicas dos frutos. Como fizemos isso? Primeiro, colhemos os frutos em um projeto irrigado no município de Juazeiro. Ele tem mais ou menos 400 hectares. Um produtor cedeu os frutos, o Henrique de Matos. As colheitas foram realizadas em caixas com 20 quilos. O transporte foi feito após a colheita. E no laboratório, os frutos foram lavados e submetidos a avaliações. Quais avaliações? Então, gente, a princípio, nós avaliamos 18 variáveis físico-químicas, né?
em diferentes estágios de maturação. A maturação 2, a maturação 3 e maturação 4. Nós avaliamos esses 3 estágios de maturação por quê? Esses estágios de maturação são relacionados ao período que nós colhemos e o fruto chega à mesa do nosso consumidor, que seria o último estágio. Frutos que são colhidos no estágio de maturação 2, no mercado interno, eles são enviados, né, e chegando aos nossos mercados mais ou menos na fase de maturação 3 a 4. Quando nós exportamos os frutos, a gente tem aí a colheita no estágio de maturação 2, e ele é transportado em câmaras refrigeradas, chegando no máximo do estágio de maturação 3 para fora do Brasil. Então, quais variáveis nós avaliamos? Cor de casca e polpa, tá? A gente avaliou também sólidos solúveis, que é a concentração de açúcares do fruto, a concentração de ácido cítrico, né? Cor de casca, cor de polpa, como eu já falei anteriormente, pH, firmeza, foram algumas das variáveis identificadas aí nos frutos in natura. E aí, precisávamos conhecer o perfil térmico dos nossos frutos. Desta forma, nós utilizamos 5 sensores em cada fruto, tá? E esses 5 sensores foram colocados neles sobre a superfície, sob a superfície, e 3 sensores acamados a cada 10 milímetros, em média. Por quê? Nós tínhamos espessuras de polpas distintas. Então, a gente tinha, certo, sobre a superfície e sobre a superfície. E aí, se tivéssemos sensores para... São esses 3 sensores aqui com camadas de 27 milímetros, por exemplo, a gente teria que dividir por 3, né? E aí dividir equitativamente as camadas. Então, a gente não tinha espessuras de polpas de dimensões próprias, né? Dimensões uniformes. Então, quando há variação das medições da espessura de polpa, nós também faremos a variação da posição dos termopares. Em média, seria a cada 10 milímetros, até tocarmos a semente. Entretanto, os termopares que nós utilizamos, que esses termopares são acoplados ao nosso datalogger, eles são uma variação de erro de 1 grau Celsius e ele é feito de cobre constantão. Desta forma, a gente precisou calibrar esse equipamento e a calibração dele consistiu em utilizar um equipamento de maior precisão, 0,01 graus Celsius, para equilibrarmos e corrigirmos o erro de medição desses termopares. A gente desenvolveu uma equação para reduzir aí o nosso erro. Então, saímos de 1 grau de erro para 0,15 graus de erro. E aí foi monitorado a temperatura do fruto, desde a temperatura temperaturas ambientes, a 25 graus Celsius, até a temperatura ideal de armazenamento de frutos de manga, que são 12 graus Celsius. Né? Então, foi isso que foi realizado, tanto para temperatura ambiente, quanto também para a temperatura em processos de banho hidrotérmico. Banho hidrotérmico, a gente tem temperaturas a 46 graus Celsius e, por fim, até atingir a temperatura de 12 graus Celsius. Ok? Como coletamos os dados? Gente, nós temos aqui um CR10 da Campbell, que é um datalogger, que ele coleta todos os dados. Ele é o grande armazenador de dados. E esse monte de fio aqui são os termopares que eram colocados nos frutos. Então, vamos ver um videozinho aqui como era a coleta de dados. Essa daí é uma caixa de datalogger, né, da estação meteorológica, que a gente colocou próximo à câmara refrigerada.
e mostrando a temperatura que estávamos chegando aí a próximo de 12 graus Celsius, que era a temperatura ideal de armazenamento dos frutos de manga. E aí estávamos aí na câmara refrigerada e os frutos ficavam armazenados até atingir a temperatura ideal. A temperatura ideal são de 12 graus Celsius. E aí eram frutos que eram submetidos ao hidrotérmico e frutos que não eram submetidos ao hidrotérmico. E aí, a fixação de todos os sensores termopares, né? Fixação de termopares aí dos frutos de manga até atingir a temperatura de 12 graus Celsius. Então, foi isso que foi feito aí, a nossa curva térmica dos frutos. Gente, eu não estou entendendo por que o Zoom está dando aí apenas 1 minuto para encerrar a videoconferência. Eu tinha deixado 4 horas. Acredito que a gente vai ter que colocar um outro link para que todo mundo tenha acesso. Tá? Então, mais à frente, eu vou ter que enviar ao Isaías um outro link para envio. Bom, gente, eu vou continuar, tá? A palestra e aí a gente vai dando continuidade. Então, depois de todos os dados coletados aí em relação ao fruto natural, perfil térmico, desde o fruto passando pelo tratamento hidrotérmico e armazenamento refrigerado, como também o fruto que estava a temperatura ambiente, armazenamento refrigerado. Então, foram 2 tratamentos, um começando a temperatura de 25 graus Celsius, até atingir a temperatura de 12 graus Celsius, que é a temperatura ideal para os frutos de manga, e temperatura 46 graus Celsius até atingir a temperatura de 12 graus Celsius. Feito toda a coleta do perfil térmico, avaliamos então aí as características físico-químicas dos frutos. E aí foi avaliado as características como peso, espessura de polpa, semente, firmeza, ácido cítrico, concentração de ácido cítrico, sólidos solúveis totais, por diversos equipamentos. Eu não vou citar todos eles aqui, porque vai passar um bom tempo aqui falando isso. E também matéria seca, né, que nada mais é do que secar o fruto até a gente encontrar aí o índice de matéria seca dele. O número de amostras foram 150 amostras entre os estágios de maturação 2, 3 e 4. Tá? A gente foi colocado todos esses frutos nesses estágios de maturação. Em seguida, nós avaliamos a amplitude dos dados nos 3 estágios de maturação, desde a avaliação de sólidos solúveis, concentração de ácido cítrico, cor de casca pelo método LCH e cor de polpa também pelo método LCH. pH, tá? Passando por condições de banho hidrotérmico e sem banho hidrotérmico. Variáveis físicas como firmeza, peso, tamanho e espessura do fruto, índice de matéria seca também foram colocados aí a amplitude de cada um e os coeficientes de variação. Observamos aqui, eu levo em consideração para vocês a firmeza. No estágio de maturação menores, no estágio de maturação 2, eles tinham uma firmeza muito maior em detrimento aos estágios de maturação mais elevados, com a firmeza muito menor. E isso interferia diretamente no tempo de resfriamento dos frutos, né? E tivemos no centro do fruto variações de 110 a 720 minutos até atingir a temperatura de 12 graus Celsius. Na superfície de 40 a 350 minutos, no caso para banho hidrotérmico. E sem banho hidrotérmico de 60 minutos a 510 minutos para o centro e superfície de 15 minutos a 365 minutos. Observe o tamanho da variação que acontecia aí em relação ao resfriamento. Então, todo aquele método que eu falei anteriormente, de meio resfriamento, 7/8 resfriamento, que o pessoal da engenharia mecânica calcula o tempo de resfriamento dos frutos, né, cai por terra devido à heterogeneidade de atingir o tempo de resfriamento desses frutos. Tá? Em seguida, pegamos todos os dados e fomos para as análises matemáticas. Nós fizemos diversas análises matemáticas,
O mais adequado que nós utilizamos foi a regressão linear múltipla. Nós teríamos 18 variáveis e no final nós tivemos aí 13 variáveis, pois nós eliminamos as variáveis que estavam muito grandes as variações, e essas variações estavam influenciando negativamente o nosso modelo matemático. E aí nós calculamos aí a calibração e a validação do modelo. Nós tivemos coeficientes de determinação para a calibração e a estimação, variando de 72% até 51%. Né? Então, tivemos aí o erro da calibração e o erro da estimação, né? E os coeficientes de determinação de cada um, seja no centro, a 30 milímetros de profundidade, ou na superfície, a 0 milímetros de profundidade. E aqui temos as médias. Tá? Por fim, o que nos interessa é a validação do nosso modelo matemático, que é o RMSEP, e nós tivemos coeficiente de determinação variando de 72% até 74,5%. Observem que esse modelo, levando em consideração 13 variáveis, teve um coeficiente de determinação próximo de 70% para esse caso de banho hidrotérmico. Para o caso de sem banho hidrotérmico, os modelos foram um pouco mais precisos. Tivemos RMSEC de 86% até 89% e o de estimação de 67% a 76%. O de predição variou de 82,9% a 88,1%. Então, as variáveis que nós utilizamos foram 13 variáveis, né? Peso, cor de casca e polpa pelo método do LCH, sólidos solúveis totais, matéria seca, comprimento do fruto, diâmetro do fruto, comprimento e espessura de semente. Dessa forma, nós desenvolvemos uma equação matemática para predizer o tempo de resfriamento dos frutos nos estágios de maturação 2, 3 e 4. Ou seja, se você entra com todos esses dados aqui, você consegue predizer o tempo de resfriamento do fruto, se ele vai passar pelo banho hidrotérmico, se ele não vai passar, e se ele vai estar coletando dados no centro do fruto ou na superfície do fruto. Então, o modelo matemático, a gente teve aí a predição dos tempos, né, de resfriamento. Esse ponto em branco vazado é o ponto coletado real e o ponto superior, o ponto em negrito, ele é o ponto predito, ou seja, ele consegue estimar próximo do tempo de resfriamento. Ele não teve um coeficiente de determinação de 100%, mas, em contrapartida, ele não fica com um modelo tão longe assim para predizer o tempo de resfriamento dos frutos. Então, a equação matemática leva em consideração as 13 variáveis, passando por hidrotérmico ou não hidrotérmico, e aí ele consegue estimar o tempo de resfriamento dos frutos, submetidos ou não ao tratamento hidrotérmico para predição do tempo de resfriamento. Então, são essas os beta-coeficientes, né? A gente tem alfas e betas coeficientes, então são os betas coeficientes para calcular o tempo de resfriamento do fruto. Ok? Nesse caso, fruto in natura, tá, gente? Não fruto artificial. Dessa forma, caracterizamos, então, aí o tempo de resfriamento para maturação 2, 3 e 4, para frutos que não passaram pelo tratamento hidrotérmico e para os que passaram pelo tratamento hidrotérmico. Observem que a gente tem um período de aquecimento e resfriamento do fruto, nessa coluna da direita, né? Ao qual o fruto passou por, nesse caso, o tratamento hidrotérmico, que é a elevação da temperatura a 46 graus, de 75 a 90 minutos, e, em seguida, o resfriamento em câmara refrigerada. Na nossa coluna da esquerda, esses frutos não passaram por isso. E esses pontos em negrito os dados de coleta do centro do fruto e da superfície do fruto, a coluna, os pontos vazados, que seriam da superfície. Então, nós tivemos aí diferentes tempos de resfriamento de acordo com o avanço e maturação. Ok? Então, esses tempos de resfriamento foram armazenados, né? A gente teve aí um perfil térmico desses frutos, para em seguida irmos para a próxima etapa,
né, que seria, então, a confecção de uma casca que fosse similar a esse padrão térmico da manga e uma polpa também que fosse similar ao padrão térmico da polpa de manga. Ok? Então, por fim dessa conclusão da seção 1, os modelos de predição propostos para hidrotérmica e sem hidrotérmica possuem até 89% de precisão em determinar o tempo de resfriamento dos frutos da variedade de tomiacos em função das características físico-químicas dos frutos em diferentes estágios de maturação. As características físico-químicas mais importantes foram peso, cor de casca e polpa, sólidos solúveis, matéria seca, diâmetro do fruto, comprimento, espessura e polpa de semente. Então, foram esses os parâmetros avaliados para a equação dos betas coeficientes segundo a regressão linear múltipla. Só para relembrarmos aí, a regressão linear múltipla ela pode fazer um modelo matemático com até 18 variáveis. Nesse caso, utilizamos 13 variáveis. Ok? Então, próxima seção, seção 2. Então, para a confecção do nosso fruto artificial, estamos indo aí para a escolha e definição de componentes. O objetivo, então, dessa segunda seção é desenvolver um fruto artificial que possua as características térmicas da casca e polpa equivalentes a tomiacos em diferentes estágios de maturação, a qual possa ser utilizado para monitorar a temperatura dos frutos durante o armazenamento, transporte e comercialização. Para tanto, a gente precisou imprimir cascas com diâmetros e comprimentos equivalentes ao tamanho do fruto, né, em diferentes materiais. Imprimimos aí em impressoras 3D, tá? Utilizamos filamentos do ABS e o PLA. O ABS é o acrilonitrilo butadieno estireno, tá? Que é um plástico resistente. Ele é um plástico hoje, gente, que faz os para-choques de carro, assim como os PLAs, que são poliácidos láticos, tá? E aí, nós utilizamos poliácidos láticos cristais e poliácidos láticos com 5% de pó de madeira. Esse plaúde, que nós utilizamos aqui a imagem da direita, e a imagem da esquerda, o ABS, que ele é o cristal, no caso, aí do transparente dele. Nós, então, fizemos esses tipos de cascas. Então, foram 3 tipos de cascas, né? E para a polpa, nós utilizamos o agar, né? O agar já foi disseminado para representar termicamente polpas de laranja. Esse artigo aí, intitulado pelo Reis em 2015, fez esse processo em 3 doses de agar. Nós repetimos o experimento, agora no caso para a manga, né? Com 3 concentrações de agar, para o qual poderíamos acompanhar o comportamento do resfriamento dele em relação ao acompanhamento da polpa do fruto natural. Ok? Passando isso, nós preenchemos as nossas cascas artificiais com as polpas artificiais. Essas polpas artificiais tiveram concentrações de 5% de agar, 10% de agar e 15% de agar, em relação ao volume da nossa casca no total. Feito isso, nós inserimos no meio do nosso agar um termopar no centro e outro logo abaixo da casca, sob a superfície. E deixamos eles aí fixados e coletamos dados com um robo, um datalogzinho robo, que ele tem uma precisão de 0,21 graus para a temperatura e 2.000% para a umidade. Esses dados foram sendo coletados do mesmo jeito que o experimento anterior. Frutos que passavam pelo banho hidrotérmico, frutos que não passaram pelo banho hidrotérmico, temperaturas de 46 até atingir 12 graus, né? Atingiu dos 12 graus da nossa câmara refrigerada, assim como os frutos que tinha temperatura ambiente de 25 graus até armazenamento a 12 graus Celsius, que é a temperatura ideal. Esses nossos protótipos do fruto artificial foram levados à câmara refrigerada e coletados todos os dados. Em seguida, passamos à frente com as análises estatísticas. As análises estatísticas consistiam em quê?
uma forma de um delineamento inteiramente casualizado, esquema fatorial de 3 por 3 por 2, sendo 3 o número de cascas, que é o ABS natural, cristal e plaúde, 3 concentrações de DH, de 5, 10 e 15%, e duas condições de temperatura inicial, com ou sem hidrotérmico, formando aí o esquema fatorial 3 por 3 por 2. Inicialmente, utilizamos o programa Sigma-Plot para realizar a comparação do tempo de resfriamento. Realizou-se a análise de normalidade, né, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Sendo atendido esse teste de normalidade, os dados eram submetidos à análise de variância, às medidas que foram comparadas pelo teste de Tucker. Ou seja, primeiro observou-se se os nossos dados atendiam a normalidade. Se eles atendiam a normalidade, passou pelo teste de Tucker. Se eles não atenderam a normalidade, passou-se por uma nova ranqueada, a qual a nova ranqueada não atende à normalidade, passando pelos testes Kruskal-Wallis, e, havendo significância na diferença, esse teste passava por uma comparação múltipla através do método de Dance, para a identificação da diferença entre os tratamentos. Só avançou-se para a última etapa do processo estatístico os frutos artificiais que tiveram padrões similares em todos os estágios de maturação da Tomiax a uma significância de 5% de erro. Em seguida, obteve-se a regressão linear entre as curvas do fruto artificial e natural, ambos submetidos ou não ao tratamento hidrotérmico. Ok? Então, a estatística passou pelo quê? Vamos recapitular. Se atendia a normalidade, passou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov e aplicando o teste de Tucker a 5%. Se ele não atendia a normalidade, ele passou-se pela nova ranqueada pelo teste de Kruskal-Wallis. Todos esses dois testes são não paramétricos. Para quem está aí na graduação, estou dando uma lembrada aí na estatística experimental de vocês. Feito isso, passou-se pelo teste do método de Dance para identificação da diferença entre os tratamentos. Por fim, só ia para a próxima etapa a casca e polpa que fosse totalmente similar ao processo de resfriamento dos frutos da variedade Tomiax. E aí, foi realizada uma regressão linear a partir disso. Então, o único tipo de casca que foi plausível para todos os tipos de maturação foi o plaúde. Tá? Então, tivemos que desconsiderar o ABS cristal e o ABS natural. Tá? Então, o plaúde foi o único material de casca que pôde representar frutos nos estágios distintos de maturação, 2, 3 e 4. E aí, a gente teve a relação das diferenças pelo método de Dance ou pelo teste de Tucker, né? Pelo teste de Dance o H e pelo teste de Tucker o R, né? E a significância da probabilidade, todas elas foram similares. Como eu falei para vocês, só iria adiante se eles fossem todos similares. Então, foram feitos diversos testes com hidrotérmico e sem hidrotérmico e diversas concentrações de DH, 5, 10, 15% para todos os estágios de maturação. Feito todo o processo comparativo, nós fomos para a etapa seguinte, que era a regressão linear. Como todas as doses de AGA foram similares, nós optamos utilizar a dose de AGA 15%. Por que o motivo? A seção 1 nos apresentou que o índice de matéria seca dos frutos de manga era em torno de 15%. E aí, para deixarmos o fruto cada vez mais fidedigno ao fruto natural, nós utilizamos uma dose de AGA a 15% de concentração. Em seguida, sim, passamos aí para o próximo teste de estatística. E aí utilizamos o coeficiente de determinação, os testes de F, né? E observamos que o coeficiente de variação atingiu no máximo 17%. E aí nós utilizamos realmente aí a dose de AGA 15% para desenvolvimento da equação para predizer o tempo de resfriamento do fruto natural em relação ao fruto
artificial em diferentes estágios de maturação. Então, mais uma vez, aqui temos mais um gráfico, os gráficos térmicos dos frutos, em relação, então, ao fruto plaúde, que é o fruto artificial, o fruto eletrônico. E aí, esses processos de temperatura, desde centro a temperaturas de superfície, foram avaliados e observamos distintos estágios de maturação que ele atendeu aí o processo de diferentes estágios de maturação termicamente, seja passado pelo hidrotérmico ou não passado pelo hidrotérmico na temperatura da superfície ou na temperatura de centro. Ok? Com base nisso, fizemos as regressões lineares. O que seriam essas regressões lineares, gente? Nós temos aí, então, uma regressão linear, a qual nós coletamos os dados dos frutos artificiais e, através da equação, corrigimos para o estágio de maturação que queremos. Se coletamos os dados de temperaturas x, y, z, substituímos na equação e encontramos o da maturação 2, ou da maturação 3, ou da maturação 4, e assim sucessivamente. Então, esse modelo matemático precisava ir, então, agora para o nosso hardware. Né? Nosso hardware e software, ele tem aí um armazenamento dessas equações. Então, todo aquele modelo dos beta-coeficientes, realizado na seção 1 e aqui na seção 2, eles foram armazenados na próxima etapa, que era a confecção agora de hardware e software para o monitoramento desses frutos artificiais. Esse aqui, então, essa seção foi um protótipo, né, a qual a gente descobriu qual era o melhor tipo de casca e a melhor concentração de água para simular tanto a casca e polpa do fruto natural. Então, essa foi o que consistiu a seção 2 deste processo de construção do fruto artificial. A última seção é desenvolvimento de hardware e software. Então, gente, essa seção 2 também está disponível já na revista PBT. Aí está o título, né, do artigo, né? E, por fim, temos como conclusão que os materiais de ABS natural e cristal, com distintas concentrações de água, não conseguiram representar com alta precisão as propriedades térmicas da variedade Tomiakis em diferentes estágios de maturação. E o Plaúde, com concentrações de água de 15%, conseguiu representar a alta precisão as propriedades térmicas de casca e polpa de mangas Tomiakis em diferentes estágios de maturação. Então, gente, essas equações matemáticas foram interessantes para quê? Nós poderíamos ter um fruto eletrônico único, capaz de representar frutos no estágio de maturação 2, 3 e 4, e com também ele passar por tratamento hidrotérmico, armazenamento refrigerado, e tratamento a temperatura ambiente e armazenamento refrigerado. Ok? Finalizando a segunda etapa, nós estamos indo então para o desenvolvimento de hardware e software para o fruto artificial. Então, essa é a última sessão para a construção do fruto, que foi desenvolver hardware e software para monitoramento do comportamento térmico de frutos de manga, Tomiakis, em diferentes estágios de maturação. Para termos uma visão geral do hardware, nós temos o quê? Nós temos uma placa de circuito integrado, a qual ele tem um microcontrolador internamente. E temos sensores de temperatura e umidade e transmissores de dados, seja por cartão microSD ou por um módulo ESP, que é via rede de sensores sem fio, para um servidor. Esse servidor nada mais é do que uma Raspberry Pi, para quem é do ramo da eletrônica, aí, ele é um mini computador, né? Que ele utiliza várias plataformas, né? Que você pode utilizar a linguagem de C++ e assim por diante para a construção de envios de dados para o operador. Então, a construção da casca já foi realizada, né? Falei para vocês. A gente utilizou, então, o Plaúde, né? Com amostras de dimensões médias de 150 frutos.
E fizemos uma placa de circuito integrado. Essa placa de circuito integrado consistiu no nosso microcontrolador, que é essa plaquinha aqui, que é o nosso Arduino Nano, um ESP8266, tá? E esses dados eram aqui colocados dentro desse tubo de PVC, né? Toda essa parte dessa PCI dentro do tubo de PVC para inserir dentro do nosso fruto artificial. Quanto à tampa, na tampa do nosso fruto artificial nós colocamos um sensor de temperatura e umidade, que já tem aí calibração típica e onde nós não precisamos calibrar. E LM35, que são sensores de temperatura que foram colocados aí sobre a superfície e no centro do nosso fruto artificial. E sobre a nossa superfície, esse camaradinho aqui, que é essa caixinha branca, que é um sensor de temperatura e umidade. Aqui nós temos o nosso microcontrolador Nano, tá? Que é o Arduino Nano. Ele usa o microcontrolador ActiMega 328. É um tipo de processador, tá, gente? Esse ActiMega 328 é a mesma coisa que fosse um Intel Core i7 do seu notebook que você está assistindo agora na nossa videoaula. Ok? Mais à frente, nós posicionamos de uma forma central o nosso tubozinho de PVC dentro da nosso fruto artificial e colocamos os sensores de temperatura e umidade, desculpa, só de temperatura, tá? Perdão. Sensor de temperatura sobre a superfície e no centro, como estávamos colocando sempre nas últimas sessões. Ok? E um sensor internamente dentro do nosso tubo para prever certos superaquecimentos dentro da nossa placa de circuito integrado. E na parte externa do nosso fruto artificial, nós colocamos então o DHT22, que é o sensor de temperatura e umidade. Em seguida, precisávamos alimentar esse fruto artificial, no caso, com bateria, né? Essa bateria, a gente teve aí uma autonomia de 25 horas. Consistiu em quê? Colocarmos 6 pilhas recarregáveis conectadas em série, né? E assim colocarmos o nosso fruto artificial aí para coletar os dados de temperatura e umidade. Aí vocês poderiam perguntar quanto a essa autonomia e a utilização de fios. Pessoal, esse aí é um protótipo, tá? Esse aí não é um dispositivo final. A construção disso foi de forma mais arcaica, né? Assim, em relação à disponibilidade que tínhamos no laboratório. E esperamos, com agora o patenteamento desse fruto artificial, podemos aí dar uma upgrade, colocando baterias como os nossos celulares hoje têm, né? Que elas são baterias herméticas, que você não consegue mais abrir e tirar aquela bateria, né? Deixar uma bateria interna para a alimentação do fruto artificial, tá? Então, hoje, esse fruto artificial tem uma autonomia de 25 horas. É pouca, mas deu para coletar todos os dados que nós precisávamos para a validação deste equipamento. Então, feito toda a parte de hardware, nós fomos para a parte de software. E aí a gente tem uma visão geral das tecnologias para a construção e os requisitos funcionais. O que é que esse software proporciona para o nosso operador? Gente, eu não vou aqui entrar no mérito técnico das linguagens e assim por diante. Eu vou ser o mais brando e mostrar o que realmente utiliza esse software para nossos operadores. Qual é a operacionalidade dele? Ok? Então, nós temos aí, gente, os frutos artificiais, os diversos frutos artificiais aqui à nossa esquerda, e uma estação base, que é o nosso servidor. Os dados do fruto artificial é enviado para a nossa estação base, e da nossa estação base é enviado para todos os nossos usuários, podendo ser feito via web, via as plataformas da Android e iOS. Ok? Então, se você tem plataformas Android ou iOS, qualquer um dos dois, eles poderiam conectar e coletar esses dados. Então, tecnologias para construção. Gente, foi implementado
na nossa Raspberry no Arch Linux, tá? O servidor foi escrito em linguagem Node.js e o banco de dados em MariaDB. O aplicativo de interface tem linguagem HTML e Java, tá? E os códigos de conversão foram convertidos através do Ionic Framework, usando então as plataformas web, Android e iOS. Então, esse conjunto de imagens que vocês estão vendo aqui são todos os aplicativos que nós utilizamos, tá? De forma gratuita para a construção do nosso software. Ok? Nosso servidor, para quem não conhece uma Raspberry Pi, é essa placazinha aqui, que ele é um mini computador, tá, gente? E ele é de baixo custo. Por fim, os requisitos funcionais. O que é que esse aplicativo mostra para nós? O usuário, ele pode, então, selecionar e interferir sobre dados de um conjunto de dados, seja dados reais, tá? Os dados que vocês estão coletando naquele momento no fruto artificial, em relação aos dados experimentais. Quais são os dados experimentais? Os dados que nós coletamos lá na seção 1, tá? Foi o padrão de resfriamento dos frutos no estágio de maturação 2, 3 e 4. Então, observe que a seção 1 foi inteiramente importante para que a seção 2 e a seção 3 continuassem. Porque se a seção 1 não tivesse dado validade, todo o processo para frente teria sido perdido. Então, em seguida, o usuário pode selecionar os dados através de gráficos, estimativas, para determinar o tempo de resfriamento e poder monitorar os frutos artificiais, as curvas, e comparar com as curvas dos frutos monitorados em relação às curvas experimentais, e observarmos as variáveis. Quais eram as variáveis que nós podemos avaliar? E aí, nós temos essas telas, gente. Essas telas aqui mostram para nós o acesso ao fruto artificial, como você conecta ele, né? Então, nós temos a credencial como login e senha, né? Como qualquer outra plataforma. Você digita o seu login e sua senha e adiciona ou não os seus frutos artificiais. Se você tivesse 10 frutos artificiais aqui, você selecionaria os 10 frutos artificiais para a coleta dos dados. Então, você estaria visualizando eles. E aí, nós temos outras funções. Por exemplo, indicar qual é a altura, qual é a caixa, né, dentro do pallet que nós estamos coletando esses dados. Né? A gente está aí na caixa, na altura 5, né, e posicionando para nós todos os tipos de lote. Você está no lote 1, lote 2, no lote 3, sendo posicionado para que o operário encontre, o operador encontre o seu fruto artificial dentro daquele pallet. Né? Entretanto, e também podemos aí, então, selecionar todos os nossos frutos artificiais. Selecionamos todos eles, indicamos o estágio de maturação para a coleta de dados, tá? E podemos monitorar o quê? Temperatura do ar da caixa, tá? Temperatura de centro do fruto artificial, temperatura de superfície do fruto artificial. E aí você comparar com os dados experimentais das curvas e identificarmos também, caso ele não saiba, não sei qual é o estágio de maturação do meu fruto, eu não fiz nenhuma análise. Com os dados de temperatura de centro e superfície, o aplicativo vai identificar para você qual o estágio de maturação que aquele fruto está ali naquele momento, através das curvas de temperatura. Ok? Em seguida, temperatura do sistema embarcado, teor de umidade dentro da caixa e não do pallet, né? Então, muito mais preciso em relação ao que nós falamos desde o nosso começo da nossa palestra, né? Que a gente tem uma dificuldade lá grande da heterogeneidade da temperatura do ar dentro de ambientes de câmara refrigerada, né? Que a gente não tem a temperatura do pallet, muito menos das caixas e, por fim, do fruto, né? Nenhum dos dois. Em seguida, temos aí também dados da condutividade térmica, calor específico e densidade. Esses 3 parâmetros, gente, são parâmetros aos quais o dimensionamento de câmaras refrigeradas são realizadas hoje. Okay? Então, por isso, adicionamos também esses parâmetros.
E aí, caso a gente queira saber o tempo de resfriamento pelo software, a gente adiciona lá aquelas 13 variáveis que nós vimos na primeira sessão, todos os dados, e aí ele pode estimar para você o tempo de resfriamento do fruto, submetido ou não ao tratamento hidrotérmico. Ok? Então, são essas ferramentas que o nosso software proporciona para o usuário, ajudando aí na cadeia de refrigeração dos frutos. Para a validação desses dados, foi feito um experimento. Esse experimento teve 4 repetições, fazendo aí um processo de avaliação do fruto artificial, né, coletando-se os dados, da mesma forma que foi feito na primeira sessão. Os frutos artificiais passaram por aquecimento no banho hidrotérmico e armazenamento refrigerado, tá? E também frutos a temperatura ambiente e depois armazenamento a temperatura até atingir 12 graus. Então, foram feitos desde da primeira sessão, da mesma forma, validando o equipamento. Okay? A gente está faltando menos de 1 minuto, tá? De apresentação, a gente vai ter que ir para uma próxima videoaula. E o link já vai estar disposto aí pelo Isaías na nossa plataforma aí da WEAP. Ok? Quando finalizarmos essa, tem um próximo link já disponível lá para vocês. Temperatura de polpa, então, foi realizado aí a curva de temperatura do fruto artificial em relação aos 3 estágios de maturação. Da mesma forma que foi feito na seção 2, foi desenvolvido um modelo de regressão linear para a correção. Pessoal, vou postar a página aí quem estava aí anteriormente, tá? Fazer uma recapitulada aí para quem não estava com acesso. Então, nós fizemos aí o experimento para a validação do equipamento com o hardware e software funcionando, né? Anteriormente, na seção 2, a gente fez apenas a casca e a polpa, e agora estamos fazendo aqui todo o processo com a validação total do experimento com a construção de hardware e software. Portanto, a gente fez um outro experimento, fazendo da mesma forma que foi realizado os experimentos da seção 1 e seção 2, que consistiu em temperatura passando pelo banho hidrotérmico, 46 graus, até a temperatura ideal de armazenamento, que foram 12 graus, e temperatura ambiente a 25 graus, até atingir 12 graus Celsius para a temperatura ideal dos frutos naturais. Então, feito isso, coletamos todos os dados e aí fomos para os gráficos de temperatura. Temperatura de polpa sem hidrotérmico do fruto artificial comparado com a maturação 2, 3 e 4. E assim foi feito uma regressão linear para o quê? Equacionarmos a relação do fruto artificial com a maturação 2, do fruto artificial com a maturação 3 e do fruto artificial com a maturação 4. Então, tendo aí uma equação do tipo y igual a x mais b, com coeficiente de determinação variando de 0,96 a 0,99. Lembrando que a perfeição seria 1, né? Ou 100%. Dessa forma, esse modelo matemático condiz, então, para a nossa manutenção em relação ao cálculo da temperatura dos frutos naturais em relação ao fruto artificial. Para a temperatura no hidrotérmico, tá? Para a temperatura de polpa, o mesmo foi feito. Curva de temperaturas, né? Comparado o fruto artificial entre os 3 e feito uma regressão linear. Este modelo já teve um coeficiente de determinação um pouco menor, de 0,90 até 0,97. Ok? O 0,90 para a maturação 3 e o 0,97 para a maturação 4. Então, dessa forma, era possível corrigir a temperatura dos frutos da temperatura de polpa com tratamento hidrotérmico. Quanto à temperatura de casca, né,
fizemos as mesmas formas com coeficientes de determinação que variaram de 0,90 a 0,95. Então, ainda chegando nessa casa do 0,9 de confiabilidade dos dados, né? Lembrando que os dados de maturação 2, 3 e 4 foram realizados desde a primeira sessão, ok? Em relação à validação do nosso fruto artificial. Em seguida, nós fizemos o último, tá? Que é a temperatura de casca em relação ao tratamento endotérmico para a regressão linear. Nesse caso, tivemos coeficiente de determinação de 0,89 até 0,96 em relação aos estágios de maturações 2, 3 e 4. Certo? Então, esse fruto artificial, a partir desse momento, ele foi validado, né, pelo método de instrumentação matemático e também de validação experimental, ao qual hoje está aí para funcionamento, para atender as câmaras refrigeradas. Ok? Mais à frente aqui, falando sobre a conclusão, e também dos parâmetros aí da condutividade térmica, calor específico e densidade. Temperatura e umidade do ar foram coletados lá no fruto artificial também. Então, gente, eu falei para vocês anteriormente que alguns dados eram coletados para o dimensionamento de câmaras refrigeradas. O dimensionamento de câmaras refrigeradas requer os dados de condutividade térmica, calor específico e densidade. Então, para auxiliar os nossos construtores de câmaras refrigeradas, esses dados também são coletados, né, através de temperatura e umidade do ar e temperatura do fruto também, e aí é calculado por um modelo matemático as equações de Bohm em 2010. Foram realizados os modelos matemáticos e inserção também no software desses parâmetros. Ou seja, este fruto artificial ele vai servir tanto para o usuário para monitorar se a temperatura do fruto está ideal ou não está, como também os nossos construtores de câmaras refrigeradas. Um equipamento, então, para que ele simule termicamente e que eles observem se o equipamento que eles estão construindo, no caso da câmara refrigerada, ele vai atender às demandas dos nossos frutos de manga ou não. Isso serve para câmaras refrigeradas em pesquisa, em setores de packing houses, como também na cadeia de transporte dos caminhões, nas aeronaves e assim por diante. Saber dimensionar todo o processo da cadeia do frio, como é assim chamado os armazenamentos de produtos agrícolas. Então, gente, esses aí foram os dados coletados para a validação do equipamento, né, do nosso fruto artificial. E aí a conclusão da última sessão é que o fruto artificial composto por hardware e software obtiveram comunicação e envio dos dados com êxito e disponibilizados ao usuário. Obteve-se coeficiente de determinação com amplitudes de 0,89 a 0,99 dos perfis térmicos dos frutos artificiais em relação aos naturais, sendo uma ferramenta precisa na simulação térmica de frutos de manga nos distintos estágios de maturação. Através dessa tecnologia, é possível, com a devida captação de dados de temperatura e umidade, monitorar, simular o comportamento térmico e estimar parâmetros termofísicos, que eu falei para vocês, o calor específico, densidade e difusidade térmica, e tempos de resfriamento dos frutos da variedade Tomiacus. Então, é essa a conclusão geral da última sessão. E assim finalizamos, gente, a construção do nosso fruto artificial. Recapitulando para vocês, a primeira etapa consistiu na avaliação e caracterização do nosso fruto de manga, né, em 3 estágios de maturação, que é a seção 1. Em seguida, com os dados coletados dessa seção, dos perfis térmicos, os atributos de qualidade que interferem no tempo de resfriamento dos frutos, foram enviados aí, então,
para a segunda etapa, que essa segunda etapa consistiu na escolha de componentes. Quais eram? Os tipos de casca e os tipos de polpa. Após a seleção dos tipos de casca e tipo de polpa, nós precisávamos que essa comunicação fosse via rede sensor sem fio, para reduzirmos aquela problemática desde o início da apresentação, né? Que a gente tinha aí dificuldade com muitos fios coletando dados e danos ao fruto que teriam grandes problemas. Então, a gente foi para a última sessão, que foi a construção de hardware e software para que o usuário pudesse selecionar e manipular o equipamento via rede sensor sem fio. E assim, recebendo os dados e tomando as devidas decisões, desde o seu pallet, desde a posição das suas caixas, como também no dimensionamento das câmaras refrigeradas. Okay? Esse último artigo da tese, ele ainda não foi submetido para a publicação, em virtude de essas últimas etapas, ele está aí da construção do fruto artificial, está em processo de pedido de patente. O que já foi patenteado, aí no caso, foi o registro de software. O registro de software já foi patenteado. A gente está num processo de depósito de patente em diversas instituições, né? Esse projeto passou por várias instituições, como a nossa Unicamp, aqui, tá? A Unicamp, a Embrapa, foram parceiros, a Univasf, a Universidade Federal do Piauí e eu como professor do Instituto Federal do Amapá. Coordenei esse projeto de tese sob a orientação da professora Bárbara Teruel, da Unicamp, que tem um profundo agradecimento pela oportunidade de desenvolver essa pesquisa multidisciplinar, que entramos em diversas áreas do conhecimento, na engenharia mecânica, na engenharia elétrica, na engenharia da computação e engenharia agrícola, né? O desenvolvimento de toda essa tecnologia. Agradeço a todos da Embrapa Semiárido, em especial o professor Sérgio Toneto de Freitas, né? Sérgio Toneto de Freitas, aos pesquisadores, professores, professor Daniel, professor Fábio Nelson, professor José Pereira, da Univasf, o professor Guilherme, da Universidade Federal do Piauí, e agradeço aí demais a UEAP, tá? O professor Isaías, a professora Marcela, pela excelente iniciativa aí de abrir esse congresso 100% online para não só os alunos, como para todos os professores, pesquisadores, aos quais a gente poderia aí, então, trocar conhecimento, desenvolver próximas tecnologias, fazer parcerias, né, com toda essa gama de conhecimentos em união. Okay? Agradeço a todas essas instituições e esse aí é meu contato, tá, gente? É oswaldo.vasconcelos@ifap.edu.br e a gente está aí aberto para questionamentos, perguntas, possíveis parcerias aí com os professores da UEAP, professores da Unifap, né? Os nossos colegas e parceiros, né? Os nossos alunos puderem aí entrar em conjunto e participar de próximas pesquisas. A pesquisa toda foi feita em cima de mangas, né? Mas acreditamos que hoje a gente possa fazer o fruto artificial para regiões, para frutos da nossa região norte, por exemplo, a laranja, o abacaxi, né? A gente poder regionalizar essas tecnologias aí, como já está sendo patenteado toda essa tecnologia, buscarmos aí instituições parceiras para desenvolver esses novos frutos artificiais para esses frutos de abacaxi, como laranja, por exemplo. Ok, gente? Muito obrigado aí a todos, tá? Fico aí no chat para qualquer questionamento, qualquer pergunta que vocês queiram entrar
Aí, e a gente vem respondendo. Ok, gente? Aí, parabéns, meu amigo. Então, a gente no trabalho, planação aí também no trabalho. E eu sei que eu valia que a nossa região também. Principalmente ali para a região do Porto Grande, né, tem uma produção muito grande ali de abacaxi. E a maioria dos produtores, às vezes, não tem quase uso de tecnologia, né, no meio da produção deles. Professor Rodrigo, ficou um pouco ruim, eu acredito que você está falando em relação ao município de Porto Grande, as possíveis possibilidades de alencarmos a região do Matapi, né, a desenvolver tecnologias para auxiliar também os, os nossos colonos do Matapi. Né? Acredito que sim, é uma oportunidade. Eu creio assim que lá no município de Porto Grande, né, onde nossos produtores, ali, o pessoal que produz abacaxi, a maioria deles não faz uso da tecnologia, nem tem parceria também com a Embrapa, né? Lá no Vale do Jari, a Embrapa estava atuando diretamente com os produtores, mas nos municípios a gente é isso, né? E eu creio que a sua pesquisa a gente valia aí para essa região. Sim, sim. Essas parcerias realizadas aí com a Embrapa, com o Rurap, com o IEPA, com a UEAP, com a Unifap, todas elas são bem-vindas. A gente chegar a fazer um grupo de pesquisa para um denominador comum e desenvolver tecnologias para fins operacionais, né? Para quem está ali no dia a dia do campo, para quem está na linha de frente, para que ele não tenha aquela perca de cerca de 30% de produção, como mencionei desde o início da nossa palestra, e que ele venha perder cada vez menos e que ele venha conseguir agregar valor. A gente observa os dados os dados gerais de produção no Brasil, que a região do estado do Amapá, ela não tem dados aí pelo hortifruti CPEA, por exemplo, né? O hortifruti CPEA, ele não mensura os dados de produção aqui do estado do Amapá, por exemplo, que a gente poderia sim fazer o levantamento desses dados e proporcionar tecnologias para os nossos produtores produzirem e exportarem, logicamente, levando em consideração a questão da mosca da carambola, né? Tendo todas essas questões aí sanadas para que sejam exportados e atenda também o mercado interno, né? Atenda o mercado interno com qualidade. Hoje a gente vê frutos de manga aí nos nossos mercados em Macapá custando 5, 6 reais o quilo. E hoje a gente observa que o custo de produção dele na região norte, ou desculpa, na região nordeste, ele chega aí a um custo de produção de 40 a 50 centavos o quilo. Então, imagina produtor que tem um custo de produção de 40 a 50 centavos o quilo, que ele deve vender R$ 1 a R$ 1,20 o quilo, e chega para nós, aqui na região do Amapá, um fruto que custa quase R$ 6 o quilo. Né? E aí, às vezes, frutos que não passaram por processo de refrigeração, chegam frutos aqui com processos de maturação bem mais avançados, chegando já à senescência, né? Que é o fruto podre mesmo, né? E produtos com má qualidade, né? Em detrimento a essa cadeia do frio que não foi observada. Esse tipo de solução que deveria ser feito aqui também para a nossa região do Amapá. Pessoal, alguém quer mais dar um pronunciamento, falar alguma coisa a respeito? Sim, professor. Boa tarde. Boa tarde. O senhor colocou no seu projeto lá, estava observando toda a sua apresentação, os dados da casca, da polpa. Quando vocês instalaram, que tiveram já feito o primeiro projeto, o primeiro protótipo, vocês usaram o tubo para simular a semente, onde ficou armazenados os dados. Esse tubo não gera algum tipo de calor devido aos equipamentos? Então, o tubo de PVC, ele ajuda a diminuir o gradiente térmico lá em relação à exotérmica, né? Por isso que nós coletamos dados, não sei se você observou na apresentação, que a gente colocou um sensor de temperatura dentro do tubo de PVC, justamente para observar se a gente está tendo um gradiente térmico e poderia estar manipulando os dados
em detrimento a esse delta T que poderia estar sendo gerado dentro do próprio fruto artificial. Então, nós observamos isso até principalmente quando a gente imergiu o fruto artificial dentro do banho-maria, né? E aí nós observamos que a temperatura dele variou, em média, 2 graus. Quando ele atingiu o máximo de temperatura lá, internamente, que foi de 46 graus, ele teve um aquecimento de temperatura de até 2 graus. E aí nós fizemos equações para a correção desses 2 graus, matemática por regressão linear, para corrigir esse aumento de temperatura em detrimento ao aquecimento térmico, né? Que fez essa correção desses dados. Eu vi na sua apresentação, só queria mais uma explicação bem, exatamente para tirar essa dúvida. E voltando aqui uma outra, assim, com a criação desse equipamento, desse fruto artificial sendo liberado, depois de registrado, vocês criaram, os dados que vocês coletaram foram direto na universidade, né? Sim. Vocês não coletaram dados assim, do momento que ele passou pelo banho de respiração, foi colocado na câmera e Sim, não, foi colocado todos os dados. A partir do momento que nós pegamos o fruto em campo, e nós colocamos os sensores de temperatura espetados nele, lá no laboratório já, né? E foi feita a coleta de dados. Não, eu digo assim, após a produção desse fruto artificial, quando ele estiver liberado já para produção, vai dar para fazer um experimento da coleta do fruto até a chegada no mercado. Por exemplo, o tempo que ele passa dentro de uma câmara frigorífica viajando daqui para os Estados Unidos. Sim, dá para ser feito isso. Dá para ser feito isso, sim. Só com aquela ressalva da bateria que eu estou falando para vocês, que ela só dá 5 horas. Então, por isso que eu falo para vocês a necessidade da upgrade em relação à bateria, né? Quando a gente tiver uma empresa legal que queira adotar essa ideia e fazer esse sensor em massa, né? Produção em massa, a gente desenvolver baterias que elas fiquem internas, né? Que nesse caso, naquela imagem lá, a bateria ficou externa, né? E aí ela fica interna para que a gente tenha aí uma maior autonomia e ele venha a vencer esses 20 dias de dados coletados, que é mais ou menos esse prazo que chega no mercado de exportação. Aí teremos um dado bem real, perfeito. Sim, perfeito. Desde o momento que você coletou seu fruto lá na planta, né, até chegar ao seu consumidor final. O que muito acontece? No mercado de exportação, sua pergunta é pertinente, porque no mercado de exportação, se você chegar com um fruto apodrecido nos galpões nos Estados Unidos, e eles avaliarem, você, produtor que enviou o fruto, você vai pagar para incinerar todo aquele produto lá e não vai receber nada por isso. E aí fica uma contrapartida em relação do próprio produtor que mandou o fruto em relação ao seu comerciante americano, né? O comerciante americano, por exemplo. Por quê? Se eu monitorei o meu fruto artificial direitinho e eu sei que não teve problema nenhum, o problema não está na minha cadeia produtiva, e sim nos equipamentos dele no final, né? Então, tirar essa... Você pode ter gabarito para dizer não, mercado americano. Nesse caso, os meus frutos estão em condições ideais de consumo, né? Porque o muito que acontece é a má-fé, né? Usam-se de má-fé, dizem que incineraram o fruto, às vezes eles estão com os frutos lá, usaram os frutos, consumiram e não pagam o produtor brasileiro. Ainda recebem ainda o dinheiro que foi para incinerar. E ainda recebe o dinheiro que foi para incinerar. Foi por isso que eu lhe perguntei, exatamente devido a algumas matérias que já tinha lido a respeito de transporte de frutos, que quando chegam no exterior, o mercado exterior diz que está inapto, não está de acordo com as leis. Não está de acordo com os padrões dele. Só que aí, nesse caso, você tem um equipamento que monitora desde o processo de colheita.
Então, eles não podem negar que aqueles dados existem e que são comprovados, que já foram comprovados cientificamente. Bom. Aí é a forma correta do produtor que queira investir para dar sua segurança e garantir o produto e ter como provar caso um mercado exterior queira contraprovar que ele chegou com fruto estragado, né? Sim, isso. Além de você, por exemplo, o pessoal da engenharia mecânica que constrói câmaras refrigeradas, vocês poderem desenvolver câmaras refrigeradas cada vez mais robustas e mais potentes para que, em vez de a gente ter uma heterogeneidade da temperatura do ar, a gente tem uma homogeneidade da temperatura do ar dentro daquele ambiente e ter a temperatura ideal de armazenamento do fruto. No caso de manga, 12 graus. A gente pode ter uva a 0 graus, por exemplo, o caqui a 2, 3 graus, né? Uma última pergunta que eu acho que deve ter bastante gente para perguntar. Bem que o senhor citou agora na heterogeneidade das câmaras frigoríficas. O senhor falou que em cada pallet tem em média 80 caixas, de 80 a 100 caixas de manga, né? Isso. No centro desse pallet, imagina que com as dimensões das caixas que o senhor determinou aí, eu tenha uma média de 2 metros de altura. Isso. No centro. 2 metros e? 2,20 metros de altura. 2,20 metros. Tá. No centro dela, a caixa que fica no centro, será que ela mantém a mesma temperatura se eles não tiverem uma câmara regulada? Não, de jeito nenhum. A reação acontece das paredes para o interior. Sempre das paredes do pallet para o interior. Ou seja, o centro é onde tem uma maior diferença de temperatura, uma temperatura mais elevada. E essa temperatura mais elevada pode ocasionar problemas no fruto, em detrimento a danos latentes, né? E ascensão metabólica. Você vai ter aí um processo fisiológico com produção do etileno, né? Que é o fito-hormônio ao qual acelera a maturação do fruto, em doses exponenciais, né? Você vê o gráfico de maturação do fruto, ele dá um pico enorme com aquecimento de temperatura, né? Quando você está com temperaturas mais elevadas. Diferente quando você controla essa temperatura, que a sua taxa de respiração diminui, consequentemente, a taxa do fito-hormônio do etileno também reduz. Ok, professor. Mais alguém, gente, querendo perguntar? Fiquem à vontade. Nossos professores aí, Rodrigo, Tiago Aquino, Professor, vocês fizeram 3 protótipos de casca, não foi? Encheram esses protótipos com água, tá entendendo? Uhum. Vocês usaram algo similar para fazer o caroço? O caroço, não, porque a gente precisava desenvolver algo que não desse tanto reação térmica, né? Como eu falei anteriormente, a gente tinha um aquecimento de até 2 graus da circuitaria eletrônica interna, né? E a gente precisou corrigir através de equações. Então, a gente não utilizou um material, por exemplo, que fosse similar às características térmicas da semente, porque nesse caso a gente precisava corrigir a temperatura interna, né? E tinha dado esse problema de aquecimento na circuitaria eletrônica. O caso contrário, a gente ia ter um problema de ter que colocar essa circuitaria eletrônica toda externa. E o que queríamos fazer era tudo on-board, né? Toda a circuitaria on-board com um servidor externo. E totalmente sem fio. A intenção de ser totalmente sem fio é justamente ter a mobilidade de você colocar em qualquer caixa de manga, daquela ali, por exemplo, e vocês poderem ter acesso aos dados. Não sei se ficou claro aí. Beleza. Ok. Houve o controle da perfuração na hora de fazer os dados, né? Sim, sim. A gente utilizou as dimensões médias da semente, das 150 sementes que nós utilizamos, fizemos as dimensões médias, e aquele tubo de PVC, que eu mostrei anteriormente, com o circuito eletrônico interno, ele teve as dimensões médias também daquela espessura e comprimento de semente. Ok, obrigado. Por nada,
Por nada, Fábio. Nossos colegas, mais alguém quer fazer uma pergunta? Oswaldo, Thiago. Oi, Thiago. Não, só tenho a te elogiar pela excelente palestra, te agradecer também por ter me prestigiado e dizer que esses momentos são muito importantes, né? Que a gente passa a conhecer o que os colegas estão estudando, qual a linha de pesquisa de cada um, o que cada um pensa sobre ciência. E é isso, fortalecendo essa união entre as instituições, entre o EAP, Unifap, IFAP, para que cada vez mais nós possamos ter essa interação entre as instituições, fazer parcerias para desenvolver a ciência na região norte. Sim. É perfeita a sua colocação, professor Tiago. Muito obrigado por estar prestigiando também aí essa palestra aí. Professora, pode fazer uma pergunta? Pode sim, professor. Fica à vontade, Paula. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns pela palestra. Acho que foi bem assim, deu para compreender bastante, né? Apesar de alguns termos não ser da nossa área, né? Mas assim, em primeiro lugar, pelo público que você teve, por exemplo, aqui no Instagram, bateu 90 pessoas assistindo ao vivo aqui, né? Então, parabéns em primeiro lugar. E minha pergunta é referente a isso, né? Como o professor Rodrigo comentou agora há pouco, a questão do abacaxi, né, Rodrigo? Lá em Porto Grande. Aí minha pergunta é possível criar um fruto artificial semelhante ao que você trabalhou na sua tese com abacaxi? Sim, professor, ele é totalmente possível de se fazer, né? O fruto do abacaxi ele também tem uma característica peculiar, ele vai amadurecendo, né, de acordo com após a colheita, né? Ele é um fruto chamado frutos climatéricos. E aí, o abacaxi, ele pode também desenvolver tanto casca quanto polpa de propriedades térmicas equivalentes, né? Assim como as propriedades da manga, para que seja feito aqui para a região do Amapá. Eu penso aqui com os nossos pesquisadores, né, o pessoal aqui da engenharia elétrica também, com auxílio, o pessoal da engenharia da computação, o pessoal da engenharia de alimentos também, que a gente trabalharia em união para que esse processo poderia ser válido também. Assim como a gente teve aí diversas instituições na região norte, nordeste e sudeste aí com a Unicamp, a gente tem aqui parcerias entre as universidades da região norte para que seja feito também para o abacaxi, para a laranja, né? E que dirá também para o açaí. O açaí é um pouco mais difícil devido às suas dimensões, né? As dimensões do açaí, que ele é muito pequenininho, né? Mas nada impede da gente buscar tecnologias aí para o abacaxi, para a laranja, e que dirá se a gente extrapolar e pensar também sim no açaí para processamento. Certo. Professor, tem uma pergunta aqui o povo colocou no Instagram aqui. Tá. Eu vou ler aqui para você, que o povo está assistindo aqui. E a pergunta é essa, é da Silvia Rosana. Tá? Ela pergunta assim, em primeiro lugar, ela mandou parabenizar pelo trabalho desenvolvido. E ela pergunta o seguinte, que essa pesquisa deu muito trabalho. Olha, Silvia, deu sim, tá? Foram trabalhos de 4 anos, né? Vocês observem aí que a gente aí alinhou com diversos pesquisadores de diferentes áreas. A gente mexeu com professores da área da fisiologia e pós-colheita, trabalhamos com professores da área da eletrônica, trabalhamos com professores da engenharia mecânica, do pessoal da parte de tecnologias, né? Então, foi um conjunto literalmente, um grupo de pesquisa para chegar a esse denominador comum. Não foi fácil de fazer, não. É isso, mas, assim, é louvável que todas essas instituições trabalharam em conjunto e que esse fruto artificial conseguiu sair com excelência,
né, de monitorar esses frutos. Realmente deu muito trabalho, mas o produto final foi muito interessante, porque não tem nada que existe hoje a nível Brasil, a mundial, pesquisas até esse ano vigente, né? Pode acontecer outros tipos aí, mas não tem nada algo tão específico, tão móvel para ser feito, que foi feito agora sim, né? Professor, a nível de Amapá, agora é a minha pergunta, uma outra pergunta minha, a nível de Amapá, tem algum outro fruto já em mente? Olha, eu tenho hoje em mente a laranja e o abacaxi. Somos grandes produtores, né? Apesar de que os dados não são divulgados, mas temos grandes produtores aí na região da Colônia Agrícola do Matapim, Porto Grande, região da Mapari, diversas regiões no estado que produzem aí o abacaxi e laranja. Mas aí a gente pode extrapolar para culturas do cupuaçu, por exemplo, né? Que são grandes produtores, o taperebá, e aí só desenvolver várias outras culturas para monitorar a cadeia do fio delas. Né? Então, seriam basicamente essas aí, cupuaçu, taperebá, culturas da região norte, né? Certo. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, professor Paulo Robson. Mais alguém, gente? Fiquem à vontade. Estamos aqui para discutir, formar parcerias, né? Professor Ivaldo, já que está terminando o nosso tempo, falta bem pouquinho, só me responda uma pergunta. Hoje, você já fizeram 2 passos, já registraram, estão a nível de patente. Se tivesse um investimento privado, seria investimento de quanto para ajudar na pesquisa de vocês, para alavancar a pesquisa? Aproximadamente, não precisa ser um valor real. Uhum. Olha, Edilberto, hoje precisaríamos de investimentos, você quer estar falando de valores, né? Porque pouca a instituição privada investe em algumas pesquisas, a não ser quando ela quer ter retorno. Eu digo assim, se tivesse parceria privada com vocês, hoje vocês conseguiriam... Olha, a gente está terminando a patente, a gente está terminando esse processo de patente e a IBM busca financiar esse projeto, né? A gente já entrou em contato, a professora orientadora aqui, a professora Bárbara Teruel da Unicamp, entrou em contato com a IBM e a gente está esperando o depósito da patente para que isso seja feito, aí a questão da IBM entrar com financiamento, caso elas aprovem a execução. Aí existem 2 formas. Nesse caso, a empresa comprar a patente e eles desenvolverem internamente, ou eles financiarem a pesquisa dentro da universidade para que seja produzida em massa, e aí sim, você ter uma estrutura física que seria necessária, a gente teria que ter diversos equipamentos para manutenção, né, e equipamentos de confecção, né, para gerar esses frutos artificiais em massa. Né? Então, existem essas 2 formas e questão de valores, Gilberto, eu acredito que seria um valor bem acentuado, né? A casa de milhões aí, para que não só a estrutura física fosse construída dentro da universidade, como os equipamentos e profissionais, que nesse caso o projeto de pesquisa teria que ser algo agregado dentro da universidade, mas que gerasse retorno econômico para a empresa, no caso a IBM, né? Então teriam parcerias com os representantes da IBM, funcionários da IBM, e seria uma coisa assim bem mais, seria muito interessante trazer para dentro da universidade isso, porque isso gera valor, gera reconhecimento, né? Entretanto, a tecnologia seria então aí da IBM no caso, né? São bastante zeros atrás do ponto. Fora todas essas linhas de pesquisadores, né? Esses pesquisadores de todas essas universidades teriam que estar também aptos e trabalhando ali num prédio único. Enfim, era algo... Vamos abrir outra sala ou não? Como? Vai abrir outra sala ou não? Falta 1 minuto. É verdade. Pessoal, acredito que... Alguém tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Caso contrário, nós encerramos por aqui. Trabalhar com abacaxi para priorizar o município
do Porto Grande. Com certeza, com certeza. Esse é o próximo passo. Esse é o próximo passo. Acho que não tem. Parabenizo. Esperando a próxima. Bom, gente, obrigado a todos os presentes aí pela plataforma Zoom, pelo Instagram, né? Obrigado a todos pela participação e espero que tenha sido interessante para vocês, nesse momento de pandemia, obter aí um pouco de pesquisa e conhecimento, tá? Agradeço a todos os presentes, esse é o meu muito obrigado e bom domingo a todos, bom feriado.